Olá, boa tarde. O Brasil promulgou neste mês o decreto de adesão à Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e outras formas de intolerância. Para se ter uma ideia da importância do tema, só em 2021, os tribunais de todo o país receberam quase 2.000 processos por crime de racismo, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A adesão à convenção é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos agora aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende a tramitação de ações sobre a reforma da Previdência no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, Justiça condena homem por não cumprir isolamento enquanto estava com Covid. E ainda, o esforço da Justiça Mineira para recuperar peças sacras extraviadas ou roubadas de igrejas mineiras. Durante a pandemia, a venda online de esculturas, quadros e outras peças aumentou 400%. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu a posse do juiz Robson Barbosa Azevedo como membro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. O CNJ apontou supostas nulidades durante o procedimento de eleição para titulares do TRE. A posse do magistrado no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal estava marcada para hoje. Com a decisão do Conselho Nacional de Justiça, o juiz não vai poder assumir o cargo de membro titular até a revogação da decisão provisória ou análise do mérito do caso pelo plenário do CNJ. O pedido de reconsideração apresentado ao Conselho apontava ilegalidades no processo de votação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que elegeu Robson Barbosa Azevedo ao TRE. Entre as nulidades mencionadas estão a votação não ter sido realizada de forma secreta, o processo não ter sido distribuído ao relator, a eleição não ter tido quórum mínimo de 2/3 para a deliberação do Tribunal Pleno e a falta de divulgação do pleito para que outros magistrados se candidatassem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a tramitação de 2 ações no Rio Grande do Sul contra a lei estadual que altera as regras previdenciárias do Estado. A decisão é provisória, até que o Supremo Tribunal Federal analise outras 4 ações em andamento na Corte que tratam do mesmo tema. Ao atender o pedido de suspensão feito pelo governo gaúcho, o ministro Alexandre de Moraes considerou pertinente o argumento de que, apesar de questionarem a reforma da Previdência Estadual de 2019, as ações na prática se referem à reforma da Previdência Federal, aprovada no mesmo ano, e que é alvo das outras 4 ações no STF. O ministro avaliou que a continuidade das ações no Estado poderia provocar decisões conflitantes com o entendimento da Suprema Corte, além de prejudicar a arrecadação estadual. O principal ponto da reforma questionado é a alíquota progressiva de contribuição. A mudança pode aumentar a arrecadação para a Previdência Gaúcha em mais de 523 milhões de reais só este ano. As ações contra esse aumento de contribuição foram apresentadas no tribunal por entidades que representam servidores e juízes estaduais. Um homem foi condenado por não cumprir isolamento enquanto estava com Covid. O caso aconteceu em São Paulo. É lei federal. O teste positivo para a Covid significa que o contaminado precisa se isolar imediatamente para não transmitir o vírus. Mas não foi isso que um homem no interior de São Paulo fez no começo de março de 2021, quando o Brasil enfrentava o pico da segunda onda da doença. A condenação veio agora. Ele vai ter que pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 3.000. O homem testou positivo e confessou que foi orientado a cumprir o isolamento de 2 semanas, mas que se sentiu ansioso e sufocado. E como estava sem sintomas, resolveu sair algumas vezes. Numa dessas, ele foi até um centro esportivo assistir uma partida de futebol e foi flagrado sem máscara. A atitude dele foi entendida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Adamantina como um grave ataque à saúde coletiva da população. Para a Justiça Paulista, independentemente de ter havido contaminação ou não de outras pessoas, ficou comprovado o dano social com o comportamento, que além de não cumprir a lei, ele expôs a população diretamente.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou a análise de pedido de suspensão de passaporte da vacina para viagens ao Brasil. Um brasileiro que reside no exterior queria ingressar no país sem precisar apresentar o comprovante da vacina contra a Covid-19. O ministro afirmou que a inadequação de mandado de segurança para a impugnação de ato normativo está prevista na jurisprudência do STJ e na súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não é cabível mandado de segurança contra a lei em tese. O ministro Jorge Mussi também entendeu não estar configurada, no caso, a urgência necessária para justificar a concessão da liminar pleiteada durante o plantão judicial, pois a viagem do autor do pedido está marcada para o mês de março. E o Superior Tribunal de Justiça convocou sessão extraordinária do Pleno para discutir retorno das atividades presenciais. A convocação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico e a sessão do Pleno vai acontecer de forma híbrida, no dia 1º de fevereiro, às 16 horas, logo após a sessão da Corte Especial, que marca o início do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. O retorno das atividades presenciais na Corte, entre elas as sessões de julgamento, foi definido pelo Pleno do STJ em outubro. Os ministros citaram a queda do número de infectados e mortos pela Covid-19 como fatores que permitiriam a medida. Mas, diante do grande aumento dos casos de contaminação pelo vírus e após diálogo com o presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, e demais ministros, o vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, no exercício da presidência, considerou adequada a convocação da sessão extraordinária para nova deliberação sobre o assunto e assinou a convocação. O ministro ressaltou que os presidentes de colegiados do STJ possuem autonomia para determinar medidas de contenção à Covid-19 na organização das sessões de julgamento da Corte. Veja a seguir, Convenção Interamericana contra o Racismo passa a ser adotada no Brasil. Vamos falar sobre a importância da iniciativa no próximo bloco. Não saia daí. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de Lassalle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O Brasil promulgou neste mês o decreto de adesão à Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e outras formas de intolerância. As autoridades brasileiras se comprometem junto à comunidade internacional a adotar medidas para combater essa prática, que ainda é muito comum no país. Na semana passada, Nilza denunciou nas redes sociais que sofreu injúria racial em um shopping no Rio de Janeiro. A jornalista foi agredida verbalmente pela gerente de uma joalheria. Nilza atribui o tratamento ao fato de ela ser negra. Eu escuto ela me chamar de favelada. Aí, quando eu escuto ela me chamar de favelada, eu retorno para a porta. Eu volto porque eu sei que a conotação dada ao termo favelada não era essa conotação, era uma conotação racial, né? Era uma conotação porque seria muito explícito ela me chamar de preta, fedida ou de macaca. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, na capital fluminense. Nilza também acionou um advogado que vai iniciar uma ação judicial contra a loja, para que seja responsabilizada civilmente. Nós entendemos que é necessário, sim, que haja uma espécie de punição, mas punição no sentido simbólico, a fim de que isso possa influenciar outras pessoas a não ter uma atitude semelhante à dela. Então, o Poder Judiciário aqui, ele assume um papel que eu costumo dizer como garantidor das expectativas democráticas. E qual é a expectativa democrática prevista na Constituição? O combate ao racismo. No ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu 1.016 denúncias de injúria racial. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os que mais tiveram casos registrados.
Já segundo o Conselho Nacional de Justiça, só em 2021 foram recebidos quase 2.000 processos por crime de racismo no país. Este mês, o Brasil promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância. Com isso, o país se compromete perante a comunidade internacional a prevenir, eliminar, proibir e punir os crimes. Além de dar maior visibilidade para o enfrentamento do preconceito e entrar em sintonia com a agenda internacional, a medida fortalece o aparato jurídico para o combate a casos desse tipo. Para este advogado, a Convenção Interamericana é uma forma de dar visibilidade à questão. Isso vai interferir tanto na formulação de políticas públicas, como também nas decisões judiciais sobre a questão em todo o território nacional. Para a Nilza, a luta antirracista é necessária para construir um Brasil mais justo. Não é por mim, é para a gente pensar que Brasil é esse em que ser chamada de favelada ou pobre ganham esse contorno racial a ponto de provocarem uma dor profunda. E para repercutir o assunto, conversamos agora com a advogada de direitos humanos, integrante da UNEAFRO Brasil e Coalizão Negra por Direitos, doutora Sheila Carvalho, a quem primeiro dou boa tarde. Doutora, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, é um prazer estar com vocês hoje. Doutora, então a partir daí existe essa questão dessa adesão, que a partir de agora ela fica valendo, mas há o processo justamente de se entrar em sintonia do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista da própria legislação brasileira. Como é feito, qual é o procedimento que a UNEAFRO percebe que tem de ser adotado para que isso seja efetivo? Acredito que a gente precisa, nesse momento, mais do que tudo, fazer um processo de adoção integral da sociedade a esses parâmetros internacionais. A gente sabe que temos muitas dificuldades de fazer com que tenhamos na nossa sociedade o exercício da norma, que aqueles direitos que estão sendo garantidos e que essa convenção vai fazer parte do rol, a convenção ela entra com status diferenciado, dentro do normativo brasileiro, mas a gente tem muita dificuldade de aplicar essa realidade normativa à prática, Para isso a gente vai precisar que haja um engajamento das instituições democráticas, especialmente do judiciário, especialmente do legislativo, de considerar esses parâmetros no processo de formulação de políticas, no processo de decisão, no processo de conseguir enfrentar o racismo de frente também através das instituições. Existe um aparato jurídico, inclusive, que ele tem passado pelo menos por alguns pontos específicos, até a própria jurisprudência do Supremo, em relação ao combate ao racismo. O que é que acontece a partir de agora? É uma tentativa de se fazer uma aplicação mais efetiva, tanto da jurisprudência quanto da legislação, ou há uma necessidade também de novas legislações para a implementação das políticas públicas? Eu acho que há várias possibilidades de que a gente crie aparatos legislativos complementares à convenção, Até porque, se a gente pega o texto da convenção, por mais robusto que ele seja, uma convenção extremamente diferenciada a nível de parâmetros internacionais de direitos humanos, é importante ressaltar isso, Se a gente tem uma declaração de direitos humanos da ONU que não coloca a questão da discriminação racial, que não coloca a questão do racismo no seu corpo, A gente tem essa convenção que o racismo aparece, inclusive, no próprio texto, Um direcionamento muito específico, é uma convenção robusta, é uma convenção que traz parâmetros muito claros. Porém, também a gente pode se valer dessa convenção para conseguir especificar políticas, A partir do valor principiológico que ela traz, dos parâmetros internacionais à luz de direitos humanos que ela traz, A gente conseguir construir a partir daí mecanismos internos, que possam ser tanto da via legislativa, tanto da via do executivo, para fazer com que ela seja de fato exercida, que ela seja de fato cumprida. E a gente não pode esquecer o impacto que isso vai ter na criação e formulação de jurisprudência. E acho que a gente vai passar por uma necessidade, de que as pessoas formadas no direito, as pessoas que vão ocupar cargos importantes dentro do sistema de justiça,
conheçam, né, esse instrumento, né, coloquem esse instrumento em prática, apliquem esse instrumento nas suas decisões. Isso vai ser fundamental para que a gente tenha garantia aí da praticidade, do exercício prático, né, na nossa sociedade dessa convenção. O Brasil já foi condenado anteriormente em relação à questão do racismo? Sim, internacionalmente a gente tem 2 casos que falam especificamente, né, da questão racial, a discriminação racial. O primeiro caso é um caso muito simbólico, né, de como inclusive se estrutura a sociedade brasileira, que é o caso da Simone Diniz, que ela é uma condenação até peculiar, porque ela vai discutir o racismo dentro do âmbito particular, né? Ela questiona o fato de que uma vaga de emprego que tinha sido anunciada num jornal, né, amplamente anunciada no jornal, falava diretamente que não iam contratar pessoas negras, né? E ela faz desse um grande caso, né, com apoio aí de organizações, movimentos, enfim, esse caso é levado para a atenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a gente tem uma condenação. Mas mais importante do que essas condenações diretas é como o racismo se opera em outras decisões da comissão que a gente ainda não implementou. A gente tem um caso da Corte Interamericana relacionado à favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, que fala da questão da violência policial fundada em racismo, discriminação, que coloca ali determinações do que o Brasil deveria fazer para cessar essa política de morte em relação aos corpos negros, e até hoje essa decisão não foi cumprida, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de cumprir as decisões internacionais, e elas precisam ser cumpridas sob o risco do Brasil ser retirado, né, desses tratados, ser retirado dessas convenções, ser retirado desses mecanismos, no caso, né, da Convenção e no caso da Corte Interamericana e Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil ser retirado da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. Então, é importante que haja um comprometimento efetivo do Estado brasileiro de cumprir essas decisões. Essa notícia é dada justamente no momento em que estamos nos despedindo da cantora Elza Soares, que exatamente é um ícone também dessa luta por toda a história que ela representa. Vamos continuar acompanhando, com certeza, porque é uma luta que ainda tem muito caminho pela frente. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Muito obrigada, à disposição. E veja a seguir o esforço da Justiça para recuperar peças sacras enviadas ou roubadas de igrejas mineiras. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. Na última reportagem da retrospectiva 2021 do STF, você vai ver como foi a última sessão plenária do ano. Os ministros retomaram o julgamento da ADPF 635, a ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. O julgamento começou em maio do ano passado, mas acabou suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Veja como foi a retomada da sessão. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, reafirmou o voto que apresentou em maio no plenário virtual a favor dos questionamentos do PSB. O partido pediu que o Supremo esclarecesse pontos da decisão tomada no ano passado, quando determinou a suspensão das operações policiais do Rio de Janeiro durante a pandemia, sendo permitidas apenas em situações excepcionais, justificadas por escrito pela autoridade competente e comunicadas ao Ministério Público. Na ação, o partido e outras entidades denunciaram o desrespeito à decisão com a violência e a letalidade da polícia. O relator listou uma série de medidas. Determinou que as investigações sobre o não cumprimento da decisão do Supremo
inclusive do episódio da comunidade do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos em maio, sejam feitas pelo Ministério Público Federal. Destacou que as investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes devem ter prioridade absoluta. Para Fachin, só se justifica o uso da força letal por agentes de Estado em casos extremos. O uso da força letal é legítimo apenas se, e somente se, tiver exaurido todos os demais meios, inclusive não letais, para proteger a vida ameaçada de forma concreta e iminente. O ministro Alexandre de Moraes concordou com parte das medidas. Ponderou que as forças de segurança não podem ficar engessadas no combate à violência e ao tráfico. É necessário que a polícia entre primeiro com armas não letais, sendo recebida tiros de fuzil? Vai precisar esgotar todos esses mecanismos? Então vai, não deu certo, volta. Olha, quem sabe exatamente quais os armamentos necessários para ingressar naquela operação é a polícia. Se houver abuso, deve ser responsabilizada. A última sessão de 2021 foi encerrada depois do voto do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o calendário de julgamentos do STF para 2022, o tema poderá ser retomado na primeira sessão deste ano, em 2 de fevereiro. Mais da metade do patrimônio cultural mineiro já foi extraviado das igrejas e capelas. Alguns até retornam, mas não sem um grande esforço do sistema de justiça. E durante a pandemia, localizar esses bens ficou ainda mais difícil. A venda de peças sacras pela internet aumentou 400%, envolvendo pessoas dos 4 cantos do país. Minas Gerais viveu o ápice da atividade artística no século XVIII. O ouro que agitou a economia no estado foi o combustível e também matéria-prima para a criação de muitas das obras religiosas que integram o acervo das igrejas mineiras. Trabalhos assinados por Aleijadinho e outros mestres do barroco chamaram a atenção e despertaram a cobiça de colecionadores e criminosos. O resultado foi um grande desfalque. Das peças que pertencem a Minas Gerais, 60% foram extraviadas. O ordenamento jurídico brasileiro tem apenas a Lei 4845. O texto proíbe que essas obras saiam do país, exceto para intercâmbios culturais com prazo determinado. De acordo com este desembargador, a ausência de normas exclusivas de proteção ao patrimônio cultural faz falta. Existe uma carência de uma legislação específica para a tutela penal do patrimônio histórico e artístico. Pois quando alguém suprime uma peça sacra, por exemplo, de um patrimônio tombado, ele está suprimindo não apenas um bem que tem um valor comercial, que tem a fruição assegurada a todos ou a alguém especificamente, não. Está suprimindo a nossa história, o fundamento da nossa nação. Minas Gerais tem uma relação de 748 peças desaparecidas. Um levantamento feito pelo Ministério Público de Minas Gerais apontou que, durante a pandemia, a venda online de esculturas, quadros e outras peças aumentou 400%. Cresceram também a quantidade de vendedores ilegais e o percentual de denúncias. Se antes nós recebíamos aproximadamente 2 a 3 denúncias por mês, hoje nós recebemos esse número semanalmente, ou seja, um aumento de 4 vezes o número de denúncias que nós recebíamos anteriormente. A dificuldade em monitorar e localizar essas peças é outro desafio. 4 estados estão na rota dos criminosos: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Essa mudança no cenário tem forçado o sistema de justiça a se modernizar. Um aplicativo está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos permitir com esse software uma consolidação de todos os bancos
de dados atualmente existentes numa única plataforma, permitindo que qualquer interessado faça o acesso e verifique se aquela peça que está sendo comercializada no anúncio encontra-se cadastrado como bem cultural desaparecido. Imagens dessas obras e informações como detalhes de cores, adornos e tamanho vão alimentar o aplicativo e ficar à disposição para consulta em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Quando as peças forem localizadas, se não ocorrer a devolução voluntária, o Código Penal pode ser utilizado para a aplicação de pena aos infratores. A reclusão, de 2 a 8 anos. Agora, as hipóteses de subtração dependem da situação, do que pratica. Se é um servidor público que tem o bem sob sua custódia, se é um servidor público que se aproveita do seu cargo ou função, se é um particular, enfim, há diversas hipóteses e as penas são diferenciadas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Tchau!